A animação de Nimona foi oficialmente lançada pela Netflix e hoje eu vou contar as coisas que eu prometi no vídeo anterior e já adianto que a história não é nada parecida com o livro. Oi pessoas, eu sou Kathleen, sejam bem-vindos ao meu canal onde trago conteúdo sobre livros, filmes, séries, desenhos e amplas coisas sobre a cultura pop. E antes de começarmos esse vídeo, já me segue, curte, comenta aqui o que mais gostou, como eu posso melhorar, assim vou me sentir mais conectada com vocês e aproveita para compartilhar com seus amigos. Então vamos pro vídeo. E nesse vídeo eu vou comentar como é a animação, como é o livro para fazer as comparações, algumas coisas que eu notei e qual a minha opinião. Então vamos começar contando como é a animação feita pela Netflix. Começando com o Ballister mostrando como é no reino, onde que ele era tratado por ele ser um garotinho, que ele tinha o sonho de ser o cavaleiro, então a rainha deu a oportunidade para ele. E na história nós vemos que as pessoas não concordam muito com aquilo, sempre tem aquela rixa pro lado dele, as pessoas costumam humilhar muito ele de uma forma escancarada e não sentem vergonha disso. E no meio disso tudo, quem motiva ele é o seu melhor amigo, Ouro-Pelvis, que na verdade também é o seu par romântico nessa história. Então logo no início os cavaleiros eles estão para ser nomeados, então quando chega a hora de ser a vez do Ballister, infelizmente ele acaba assassinando a rainha quando a sua espada lança algo contra ela. Então todos começam a achar que ele é o culpado, inclusive seu melhor amigo, que consequentemente acaba decepando o braço dele no momento por conta do treinamento. Então ele meio que se assustou, era algo do instinto deles de treinamento. A Nimona, vendo tudo isso acontecer, ela decide que vai ser a parceira dele, então ela vai e busca por ele para pegar e investigar todas as coisas que estão acontecendo, se vingar das pessoas que fazem mal contra ele. Porém o Ballister não concorda em nenhum momento com isso, porque ele quer mostrar que ele é inocente e que ele não tem nada a ver com isso, que ele é uma pessoa que não fez mal nenhum para a rainha, e sim que alguém agiu contra ele. E então eles sentem conflito com a Nimona porque ele não quer ter uma parceira, mas no final ele acaba cedendo, então eles acabam investigando todas as coisas juntinhos, o que consequentemente acaba oferecendo diversas cenas engraçadas. E então, desenrolar da história, eles tentando descobrir quem é o verdadeiro assassino da rainha, e nesse momento eles começam a se ligar que ele poderia conversar com o escudeiro para saber quem que estava envolvido com isso, já que o escudeiro que deu a arma para ele logo no início da história. Isso tudo é quebra-pau, é uma confusão danada que dá, porque o Ballister que está escondido, já que o cartaz dele está em todos os lugares como procurado. E então as coisas ficam na mão da Nimona, ela que vai ter que pegar o escudeiro, então ela se disfarça de um menino, e o que acaba trazendo muitas cenas engraçadas que pra mim foi uma das melhores, que ela começa a assustar o escudeiro, e então muitas confusões começam a acontecer naquele momento, onde que ela tá tentando pegar e colocar ele dentro do carro e fugir dos guardas que estão tentando pegar ele a qualquer momento. Então ele revela tudo para o Ballister, que na verdade o vilão não era ele tentou avisar que quem era na verdade o vilão era a diretora da história, e simplesmente a gente descobre que ele tem uma quedinha pelo Ballister. E isso é uma coisa que pra mim também ficou entre as mais engraçadas, porque foi muito fofo. Uma outra coisa que também pra mim foi considerada uma das coisas mais engraçadas, uma das coisas mais fofas, é que quando eles descobrem, né, quem é o verdadeiro vilão da história, quem estava incriminando ele, temos uma cena muito fofa do Ballister e da Nimona comemorando junto. Ela se disfarça de tubarão, então eles começam a fazer uma dancinha que apareceu no trailer. Eu já tava amando ela logo no início, e quando eu vi ela no filme eu simplesmente fiquei apaixonada. E na história conta que ela foi fazer um pedido para o poço para que ela não ficasse mais sozinha, e foi aí que ela ganhou os poderes. Mas eu vou contar uma coisa mais detalhada no desenrolar desse vídeo, então fica aqui para você não perder. Então ela conta que isso seria uma forma de ter as pessoas com ela, mas infelizmente todos começaram a julgar, e consequentemente a menininha, que era a única pessoa que tinha se tornado amiga dela, virou a pessoa que virou as costas contra ela, e isso fez com que ela ficasse cada vez mais triste. Porém na história a Nimona conta que ela foi pedir ajuda de uma bruxa para tentar salvar a sua família, e que consequentemente as pessoas começaram a rejeitar ela, então ela ficou sozinha por conta disso. Diferente da animação, no desenrolar da história eles acabam perdendo a prova que eles tinham para incriminar a diretora, consequentemente eles conseguem uma prova nova, só que a diretora ela tinha uma carta na manga, então
ela conseguiu fazer a cabeça do Ouro Pelvis. Então o Ouro Pelvis foi tentar conversar com o Ballister e fez com que o Ballister acreditasse que a Nimona na verdade era realmente a vilã da história e não a diretora, o que consequentemente fez com que a Nimona ficasse totalmente triste e explodisse todo aquele poder, toda aquela tristeza, todo aquele turbilhão de sentimentos negativos que tinha dentro dela. E na animação ela tinha dito que ela ficava tão mal com isso, que eles queriam matar ela, que às vezes ela mesma queria que enfiassem uma espada no coração dela. Nesse momento ela ia fazer isso, porém o Ballister acaba salvando ela. E nesse momento ela vê que a cidade vai ser inteiramente dizimada e ela se põe em risco para salvar a vida de todos ali. O que foi um momento que é muito reflexivo, é um momento muito tocante pra gente que estava assistindo, porque a gente ficava naquele, não, ela não merecia passar por isso. Na verdade, ela foi a inocente de tudo e no final aconteceu aquilo. Mas no final a gente descobre que a Nimona está viva e que dá um indício para um segundo filme, o que me tocou completamente porque eu estou muito ansiosa porque tem muitas coisas que não foram respondidas. E isso eu vou contar no final do vídeo. Agora vamos contar sobre como é na história do livro, para vocês entenderem como é uma diferença que aconteceu da história original para a adaptação. E no livro começa com a Nimona dizendo que foi enviada para trabalhar com ele, sendo a sua parceira, que teriam enviado ela. E então o Ballister ele fica desconfiado e pergunta cadê a carteira de recomendação. Então ela acaba admitindo que não tinha carteira de recomendação nenhuma, que não tinha ninguém enviado ela foi por conta própria porque ela amava o trabalho dele, era uma super fã, diferente da história que ela só foi porque ela estava se sentindo sozinha e entediada. Outra parte que também é muito diferente no livro, o Ballister ele conversa com a Nimona quando eles estão fazendo aquele ciclo de amizade, quando eles estão começando a se entender, já que ele até o momento ele não queria, não concordava com as coisas que a Nimona fazia. Então ele decide se abrir, ele conta que o Ouro Pelvis virou o inimigo dele porque ele sempre queria mais. O Ouro Pelvis sempre queria cargos maiores, sempre queria coisas maiores. Então teve um torneio medieval que consequentemente ele acabou perdendo. Então ele pegou a lança que acabou disparando no braço do Ballister, então ele acabou perdendo o braço. Então eles viraram inimigos por conta disso na história. Esse é o motivo do Ballister odiar tanto o Ouro Pelvis, já que eles têm essa intriga. Diferente da animação, que eles tecnicamente viraram inimigos por conta de que ele tinha consequentemente atirado na rainha. E aproveitando que eu contei sobre isso, que o Ouro Pelvis ele ficou triste por causa que ele fez o braço do Ballister ser arrancado, eu acho muito fofa a construção do romance na história que a Netflix produziu, porque simplesmente eles criaram de uma forma que é muito fofa e muito engraçada. Quando ele conta o quão desesperado ele tá com o que ele fez com o cara que ele amava, que também virou uma das minhas cenas preferidas. E pra melhorar, eu decepei o braço dele! O braço! Quem decepa um braço? Por que fui treinado pra isso? Decepar braço não é sinal de amor! Porque diferente do livro, tem muitas rixas entre eles dois e não tem necessariamente um romance tão bem construído, pelo menos do meu entendimento, né, pelo que eu percebi. Não senti um romance criado com aquele gostinho que a gente viu quando foi criado pela Netflix. E, consequentemente, quando ele perdeu o braço, a instituição fez com que ele se tornasse vilão de todas as coisas que botavam lá. Então, vamos supor, alguém roubou um banco, a culpa era do Ballister, porque simplesmente eles não queriam uma pessoa que estava faltando uma parte do corpo. Então, ele ficou naquele momento de tentar provar a todo custo de que ele não era o vilão e voltar a trabalhar para a instituição. Só que com o desenrolar da história, ele vai descobrindo coisas que a instituição está fazendo, e uma dessas coisas que ele descobre é uma planta que é muito venenosa e a própria instituição havia proibido deles usarem, que era a raiz de jade. E nisso o Ballister veio uma chance e faz com que a Nimona se disfarce de repórter e conte tudo que ela acabou de descobrir para que todo mundo fique contra a instituição e ele seja pessoa inocente. E nisso ele acaba fazendo coisas para que mostre que ele não tem nada a ver com isso. Então ele começa a fazer com que as pessoas comecem a achar a todo custo que a instituição está errada, que a instituição é a verdadeira vilã de tudo aquilo. Nisso ele bola um plano super genial, que é fazer um veneno que não é tóxico necessariamente para matar, mas só para fazer a pessoa se sentir mal. Então tudo viria a comprovar que é culpa da instituição e não dele. Porém ele vai ficando mal com tudo que está acontecendo. Então a Nimona tem a brilhante ideia de levar ele para a feira de ciências, que faz com que ele tenha um momento mais relaxante
porque ele gosta muito de ciências, então ele acaba descobrindo uma cientista que criou um artefato mágico com coisas que envolvem magia, e ela explica para ele coisas muito interessantes, e o Ballister descobre que aquilo tem uma certa influência sobre a Nimona, que faz com que os seus poderes meio que fiquem reduzidos, ela não consiga usar tanto, e nesse momento ela acaba se transformando no gato e não tem o poder de voltar ao normal e nem conseguir falar. Então ele e a Nimona vão para a cidade, causam uma maior confusão e fazem com que a instituição fique louca, já que a instituição ia fazer uma armadilha para eles. Consequentemente, eles acabam caindo dentro dessa armadilha, mas eles conseguem fugir. Então, quando a Nimona parte para saber novas informações, descobre que 2 pessoas morreram. Então, ele decide que vai dar um antídoto para as pessoas. Ele não queria ser o assassino daquelas pessoas, então ele simplesmente vai e bota o antídoto para as pessoas tomarem. Infelizmente ele é preso, o que na verdade era uma armadilha para a Nimona, que faz com que ela seja presa, e naquele momento que a gente descobre mais coisas sobre ela, porque no desenrolar da história a gente descobre que a Nimona na verdade ela sabia sobre todas as coisas dos poderes dela, simplesmente ela já nasceu com aqueles poderes, ela era uma pessoa que tinha muito poder, mais do que qualquer outra pessoa, nem à toa que quando ela era cortada ela conseguia se regenerar. Ela sempre foi uma pessoa que conseguia fazer tudo aquilo que era impossível para as outras. Além dela poder se transformar em 2 coisas, parte do seu monstro interior, aquela parte que a gente viu na história da animação da Netflix, tem aquela coisa que ela se transforma em um monstro. E aqui no livro ela pode ser 2 pessoas ao mesmo tempo. Ela pode ser tanto uma humana e ela pode ser tanto um monstro que acaba destruindo tudo. Só que consequentemente quando isso acontece, sua parte humana acaba se exaurindo e ela vai definhando aos poucos. Assim como a gente também descobre que a culpa não foi do Ouro Pelvis, ele não teve nada a ver com aquilo, a lança disparou porque a diretora simplesmente acabou trocando as lanças e ele não sabia de nada daquilo. Então começa aquele conflito onde todo mundo tem que tentar parar o monstro interior da Nimona que está destruindo tudo, e naquele momento ele tem que tentar salvar a Nimona, que é a sua parte humana. Então eles bolam um plano do Ballister pegar e salvar a Nimona enquanto o Ouro Pelvis distrai ela, só que ele acaba saindo ferido, porque lembra que eu contei que a Nimona tinha aquela parte que ia fazer com que o seu poder fosse reduzido, com que ela não conseguisse tocar nem fazer nada? Então, e nesse momento ela descobre que o Ouro Pelvis está sabendo daquilo, então ela vê eles como um vilão, que eles não querem ajudar ela. Então eles acabam fugindo, já que vai ter um momento que vai ter uma explosão, para poder proteger as pessoas dela. Então ela acaba ficando e acaba morrendo na história. E isso é um momento que foi muito tocante, porque o Ballister ele acaba se sentindo culpado. Mas essa tristeza não dura para sempre, porque a Nimona se disfarça de enfermeira e ela observa como está o Ouro Pelvis e ela vê que o Ballister ele ainda se importa muito com ela. O que infelizmente acontece é que a história é concluída de uma forma que a gente fica triste, porque a gente queria que eles fossem amigos e eles não aparecem mais juntos. Ele fica querendo que ela apareça, ele fica procurando ela, mas isso não acontece. Mas no especial de Natal, vemos que a Nimona convida o Ballister para o Natal e acaba fazendo um cachecol para ele como presente de Natal. E ela diz que ela fez isso com a própria lã quando ela se transformou numa ovelha. E isso é o suficiente para a gente imaginar que eles tiveram um reencontro, tiveram outras memórias, e agora que o Ballister terminou com o Ouro Pelvis, eu acredito que eles tenham agora uma relação entre os 3 que seja uma amizade. Então, observando que teve toda essa questão da mudança, né, não é só no visual, mas sim em todo o contexto da história, uma coisa que eu percebi na história é que a história inicia na mesma pegada que Shrek. O Shrek ele está lendo logo no primeiro livro a história sobre a Fiona, mostrando toda aquela estética, mostrando a história da maldição da Fiona, que ela tem que ficar humana de dia e durante a noite ela vira uma ogra. E isso é muito parecido com a história da Nimona, quando ela conta sobre uma mulher que foi a heroína de tudo que tinha acontecido. A estética é a mesma e a pegada é a mesma. Assim como também tem outro momento que tem aquela mesma relembrança, quando a Nimona vira um rinoceronte, ela dizia: "E agora vocês saem correndo." E agora vocês saem correndo. E que lembrou muito Shrek logo no início do primeiro filme, quando os aldeões estão indo atacar a casa dele. Então ele fala: "Essa é a parte que vocês saem correndo."
Essa é a parte que vocês saem correndo. Tanto da história da Nimona quanto da história do Shrek. Coisa que eu achei muito engraçada é a piada de quando a Nimona ela vira uma baleia e ela tá caindo sobre os andares e ela acaba encontrando um dos guardas que é muito chato na história. Então ela acaba dizendo que ele tá com frio aí. Tá frio aí? O que é um toque nada infantil. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a história ela é intercalada entre o estilo medieval e o estilo futurístico, onde mostra a ampla tecnologia, carros voadores, mas também não perde aquela essência de um governo sendo liderado por reis e rainhas, as pessoas usando aquelas armaduras, lutas de espadas, uma sociedade onde as casas não são tão evoluídas assim. Então eu achei muito linda essa estética, sempre misturando aquelas coisas ali. Deu uma originalidade maior para a história, porque já tinha na história do livro, mas eles conseguiram trazer de uma forma ainda mais legal na animação. E outra coisa que eu achei muito interessante é a forma que o estilo de desenho é explorado. Eles sempre intercalam entre um momento vai ser dessa forma, em outro momento vai ser ali, para não ficar só na mesma pegada. Assim, eles inovam nas coisas que eles querem fazer e dá brecha para outras histórias que eles forem criar ser de uma pegada mais diferente, o que eu achei extremamente fofo, porque podemos ver quanto a Netflix está querendo evoluir com as suas animações. A única cena que tem um pouco de coisa parecida é quando Ballister e a Nimona eles estão pegando o escudeiro para fugir e muitas flechas acabam acertando no carro que eles estão fugindo. Então, consequentemente, uma flecha acaba pegando na Nimona e o Ballister fica totalmente nervoso. E essa cena acontece também no livro, mas acontece quando a Nimona está fugindo depois de roubar o banco. Então, ela se transforma no dragão e várias flechas são acertadas nelas e só uma pega na perna. Achei só essa cena parecida, além de outra, que é quando a Nimona está jogando com o Ballister, eles estão jogando cartas naquele momento e as falas são iguais, aquelas brincadeiras deles são iguais e no final ele acaba assistindo o filme de zumbi falando a mesma frase, que ele não gostou do filme enquanto a Nimona está dormindo. Então isso foi uma coisa que foi parecida, que não perdeu essa parte da essência, além do estilo da Nimona, né, que continuou sendo aquela menina doida que sempre quer fazer aquelas loucuras de matar todo mundo, de se vingar de todo mundo. Em resumo da história, essas foram as coisas que eu observei. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eu não costumo dizer isso, mas simplesmente essa animação foi melhor do que o livro, porque eles conseguiram abordar coisas que não foi tão exploradas de forma literária. Muitas coisas foram melhorando, muitas cenas de brincadeiras. Então, pela primeira vez eu vou dizer que uma animação se superou e que é melhor do que a própria obra original. Coisa que eu acho que vai ser abordada no segundo filme é sobre a origem dos pais da Nimona, porque não mostrou como eles estavam na animação, explorando mais dos seus poderes, e como o Ballister e o Ouro Pelvis se conheceram. Infelizmente não mostrou isso, teve a sua construção de romance, mas não teve aquele momento que mostrou como que eles eram crianças, ou então adolescentes. Não mostrou como eles eram na infância e isso eu queria ver muito na história. E esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, comenta aqui o que mais gostou, como eu posso melhorar, quais são as próximas coisas que eu posso trazer aqui. Aproveita para compartilhar com seus amigos, aproveita para me seguir nessas redes sociais. É Kathleen Hadley, o mesmo arroba para todas as redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo e um beijo!